Nós falávamos aqui no TJ Aparecida sobre essa mudança de temperatura, sobre o frio intenso que a gente viveu. E em Campos do Jordão, as baixas temperaturas alegraram bastante os comerciantes e prorrogaram a visita de turistas na cidade. A ANUC se surpreendeu com o fluxo de turistas no restaurante dela neste inverno. Se o sábado e o domingo já somavam um bom movimento, para ela, durante a semana, os turistas não decepcionaram. O ritmo da cozinha esteve assim, frenético a semana toda. Durante a semana, muito movimento também, não é só final de semana. Então a gente avaliou que de segunda a quinta-feira a gente teve um movimento que a gente não esperava. Todo mundo querendo isso friozinho, tudo e curtir. Então você muda o movimento de final de semana para durante a semana também com essas frentes frias. Hoje não é mais só comida. As pessoas querem afeto, as pessoas querem carinho, as pessoas querem atenção no atendimento. Então elas buscam muito isso também. E também sentir sabores novos, sentir ingredientes novos, porque ela está viajando, então ela quer conhecer o sabor da nossa região. O inverno mais rigoroso e extenso ajudou e muito no movimento das cidades que dependem do frio. Em julho, Campos do Jordão chegou a registrar menos 1,5 graus, mas ainda em agosto a cidade registrou 0,9 graus negativos. O resultado é uma temporada estendida, e isso se vê nas ruas do Capivari, o centro turístico da cidade. A temporada de inverno desse ano durou um pouquinho mais. Esse friozinho gostoso deve ir até pelo menos o mês de setembro, o que foi bom não só para os turistas, como para os donos de bares e restaurantes, além dos comerciantes. Lá em setembro, todos já vão estar se preparando também para a temporada de fim de ano. Na verdade, agora começa a primavera, para mim é a estação mais linda do ano, que fica tudo florido, é realmente muito bonito aqui na primavera. E o Natal já tem uma campanha grande aí, inclusive a gente investindo em pratos de Natal, pratos natalinos, para as pessoas também virem curtir nessa época do ano, que é linda a região e a cidade fica toda enfeitada. São cerca de 15 mil leitos em hotéis e pousadas daqui. O Paulo é diretor do sindicato que representa os donos de hotéis, bares e restaurantes da cidade. Ele avalia de modo positivo o inverno de 2025 e diz que Campos do Jordão tem se tornado um lugar com atrativos para o ano inteiro. As condições climáticas têm ajudado, o frio está permanecendo, acho que vai se alongar aí para agosto, começo de setembro ainda a gente vai ter frio, e isso com certeza atrai também o turista aqui para a montanha. E temos também vários atrativos, né, que se consolidaram agora nessa temporada, né, e vão se permanecer aqui também, né? Esta loja é especializada em confecções de inverno, pertence à família do Brian há 28 anos. Ele confirma, está valendo a pena. O frio prolongado nos deu a condição de trabalho que os clientes sempre procuram por isso na cidade. Então, a partir do momento que teve bastante frio, eles chegam por aqui, passeiam bastante, conseguem aproveitar o que o melhor de Campos do Jordão tem a proporcionar. Esse ano tivemos bastante investimento na cidade também na quesito de turismo, então tiveram outras atrações, outras questões para ser abordadas na cidade, e o fluxo de comércio foi voltado 100% por conta do frio mesmo, sempre procurando a elegância para poder tirar uma foto legal e produtos de qualidade para poder se vestir bem e para não passar frio. E para o turista então nem se fala, valeu demais. Restaurantes ótimos, gastronomia perfeita e essa paz, né? É um lugar de paz, assim, bonito mesmo, que vale a pena, a gente vem e volta sempre. Aqui é tudo de bom, né? Ontem a gente vê um pôr do sol maravilhoso, vale a pena vir. O custo-benefício é muito bom, né? Porque é algo assim que às vezes quem não conhece acha que é um custo-benefício muito alto, mas assim, baixa violência, a gente não vê falar de violência, nada, a gente consegue andar por aqui super tranquilo, então é o que me chama muita atenção nesse local, né? Além de ser lindo, tudo muito gostoso, muitos lugares para conhecer, é incrível mesmo. Ainda estamos no inverno, né? Em grande parte do Brasil faz frio, mas sabemos que, de maneira geral, a temperatura do planeta está aumentando gradativamente.
No ano passado, a temperatura média global ultrapassou pela primeira vez a marca de 1,5 graus comparado aos níveis pré-industriais. E esse aquecimento do planeta não cria apenas uma crise climática, mas também uma crise de saúde pública. Várias doenças crescem com o calor. Bem, para a gente entender melhor, o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, nosso amigo, conversa com a gente agora no TJ Aparecida. Vecina, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores. Que doenças podem aparecer com o aumento nas temperaturas com o calor? A principal doenças com as quais nós vamos ter que nos dar são as doenças provocadas por vetores, principalmente a Aedes aegypti. Nós temos que nos preocupar muito com o Aedes aegypti. Veja, nos últimos anos, 23, 22, 21, 20, nós tivemos uma média de 1,5 milhão de casos no Brasil, 1,5 milhão de casos de dengue, na média. No ano de 2024, nós tivemos 6 milhões de casos. O que aconteceu para sair de 1,5 milhão para 6 milhões? O 1,5 graus que você mencionou aí. Esse 1,5 graus propiciou uma multiplicação do mosquito Aedes aegypti, um aumento muito grande da deposição de ovos e do número de elementos que saíram desses ovos e que foram buscar sangue nos seres humanos. E por isso nós tivemos essa explosão de casos, 4 vezes mais casos, né? Agora, temos que lembrar que o Aedes aegypti provoca zika, chikungunya, dengue e febre amarela, né? E temos que lembrar que o Aedes aegypti é um agente. Temos outros agentes aí, né? O miruim, que é o mosquito que provoca a febre de Oropouche. A febre de Oropouche é uma febre que ficava só lá no Amazonas. Com o aquecimento de áreas do Brasil que normalmente não se aqueciam, esse mosquito e a febre de Oropouche já chegou no Rio de Janeiro, está aí na porta de São Paulo. Então, podemos esperar um aumento de casos dessas doenças infecto-contagiosas provocadas pelo mosquito. Além disso, nós temos outras doenças que com o calor ficam pior. A hipertensão piora com o calor, a diabetes piora com o calor, as doenças cardiovasculares pioram com o calor. Nós temos que tomar muito cuidado. E temos que dar atenção, e cada um de nós tem que participar da tentativa de que a Terra pare de esquentar, né? Vecina, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao TJ. O que acontece, né, com o nosso corpo com as altas temperaturas? A gente fica mais suscetível também a contrair mais doenças? Veja, no inverno a suscetibilidade nossa aumenta de contrair doenças porque a gente fica muito fechado. E aí as doenças infecto-contagiosas provocadas pela respiração, elas explodem, né? Mas no verão nós não ficamos fechados, ficamos em locais abertos e tal. O problema no verão é a desidratação. Nós temos um problema importante porque nós transpiramos para conseguir regular a nossa temperatura. O suor é uma forma de abaixar a temperatura do nosso corpo. E aí, então, nesse momento, existe a possibilidade da gente desidratar. E a outra questão é que a tentativa de tentar controlar a temperatura, nós também temos, além do suor, nós temos um relaxamento do sistema vascular que pode exigir um aumento da força cardíaca, né? A hipertensão, nesse momento, pode se transformar num problema muito mais importante do que normalmente nós já temos com altos níveis pressóricos. Vecina, você citou aí das pessoas que já têm, por exemplo, diabetes e hipertensão, incluo aqui doenças renais. Essas pessoas podem ter mais problemas ou essas doenças tendem a se agravar com o calor, com as altas temperaturas? Essas doenças, elas tendem a se agravar com o aumento da temperatura, porque o corpo não tem muito jeito de lidar com o aumento da temperatura. Quando a temperatura baixa, nós temos que nos agasalhar, e quando a temperatura sobe
né? Temos que ter ar-condicionado para conseguir segurar um pouco o aumento da temperatura, mas o corpo não tem muitos instrumentos para lidar com esse aumento da temperatura. Veja o caso que nós estamos tendo agora na Europa, né? Nós temos notícia de todos os países da Europa do aumento da mortalidade de idosos. E por que aumenta a mortalidade dos idosos? Porque eles são as pessoas mais frágeis da sociedade. E esse aumento da temperatura, com a questão da desidratação e com as exigências que são feitas no nosso corpo para o coração funcionar, para os rins funcionarem, nós vamos gastar mais energia nossa e vamos agredir mais o nosso sistema vascular. Então, é natural que ocorra um aumento da mortalidade de idosos, mas isso também pode afetar todas as outras faixas etárias quando nós temos algumas pessoas com doenças pré-existentes. As doenças pré-existentes tendem a piorar, né? Uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, que tem uma doença artrítica, enfim, algumas doenças dessas pioram com o aumento da temperatura. Essa é uma preocupação grande que a gente tem, além da questão, de novo, da desidratação, que é importante nos extremos, crianças e idosos, né? Vecina, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ, por nos ajudar a entender um pouco mais do que esperar também das mudanças climáticas. Obrigado pela participação, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde para vocês e vamos lutar para reduzir a temperatura, a agressão ao meio ambiente através da queima de petróleo e seus derivados. É o caminho mais certo para a gente seguir, né? Para tentar reduzir e controlar essa temperatura que só tem aumentado. Vecino, uma ótima semana para você, um abraço, viu? Sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Depois de várias ondas de frio nesse ano, ao que tudo indica, essa semana vai ser mais quente. O meteorologista Giovanni Dolife, ele vai nos explicar a mudança no tempo que teremos nos próximos dias. Bem-vindo, Giovanni, uma boa tarde para você. Oi, Reni, muito boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Giovanni. Giovanni, a gente já começa, falando aqui no sul e no sudeste tem feito dias frios, especialmente madrugadas. Essa semana vai ser diferente? A gente pode dizer que teremos um veranico no meio do inverno? Vai esquentar, sim. Eu estava dando uma olhada nas temperaturas esses dias, peguei os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e desde começo de março, a gente não tinha temperaturas acima de 33 graus na capital paulista, por exemplo. Ou seja, faz 5 meses que não tem um calor mais forte, né, no sudeste e também no sul do Brasil. E essa semana a gente vai ter. E as temperaturas, então, vão subir, porque a gente teve o inverno, a gente tem tido um inverno rigoroso, né? Na capital paulista mesmo, aproveitando o exemplo, a gente teve o julho com temperatura média mais baixa dos últimos 30 anos. E a gente tem tido ondas de frio desde o final de maio, uma sequência. Junho foi uma atrás da outra, julho tem uma treguinha no meio, depois final de julho, começo de agosto de novo, foram 6 ondas de frio. E agora parece que o inverno está começando a dar sinais de que está perdendo o fôlego. Em agosto o sol já vai ficando um pouquinho mais forte, os dias mais longos. E o que vai ajudar também, Raiane, é um ciclone que vai se formar lá no sul. O ciclone, ele é como um ralo sugando o ar. Então, a massa de ar mais quente que está no interior do Brasil, ela começa a se deslocar, indo para o sul, para o oceano também, né? Eu até tenho um mapa aqui do lado que ajuda a mostrar isso daqui, ó. Aqui a gente tem o sul do Brasil, o sudeste, e aqui esse giro é do ciclone. Aqui eu coloquei o mapa para ilustrar. Ele está na quarta-feira à tarde aqui. Então, o ciclone aqui perto da Argentina, perto do Uruguai, sugando o ar aqui de norte, né? O ar vem para ele, então por isso as temperaturas vão subir bastante no sudeste e antes do ciclone vão subir também no sul. Ó, aqui no final da terça-feira o ciclone está mais dentro do continente, né? Ele vai formar uma frentezinha que pode causar alguns temporais, trovoadas no sul e também partes do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então atenção com esses temporais aí já no dia de amanhã, tá? No sul e parte do centro-oeste. Aí depois o ciclone avança, né? E depois que ele vai embora, a massa de ar frio dele não é muito forte. Então aí depois que ele vai, ele puxou esse ar quente, aí as temperaturas vão subir bastante.
vão subir até o final de semana, quando no final de semana aí sobe uma outra frente fria, essa um pouco mais forte, aí diminui esse período de temperaturas mais altas que a média. Era isso que eu ia perguntar para você, Giovana. Inclusive, a gente está fazendo uma enquete aqui, né? Quem é do time do calor, quem é do time do frio, né? Porque tem aqueles que gostam mais de temperaturas altas ou outros temperaturas mais baixas. Para esse pessoal que é do time do calor, não dá para se animar muito, né? Você acabou de dizer, tem prazo para terminar esse veranico, é isso? Depois volta o frio com tudo ou não? Tem prazo. Claro, realmente, o time que gosta do calor, eu acho que é mais numeroso, viu? Pelo menos as pessoas que me perguntam, a maioria é incomodada com essa sequência de frio atrás de frio. Então, a maioria está querendo a volta do calor. Vai dar para sentir calor sim, porque temperaturas acima de 30 graus por 4, 5 dias. Então, vai dar para perceber que vai estar quente mesmo. E aí depois vem essa frente fria, então o calor diminui, mas os sinais a longo prazo são de que realmente o inverno começa a perder força. Então, daqui para frente, quando vem a frente fria e esfriar, esse frio vai durar menos tempo e logo depois já esquenta, tá? Então, até agora, no inverno, a gente teve predominância de frio, nada de calor, né? Agora a gente vai ter alternância, um pouco de calor, um pouco de frio, um pouco de calor, um pouco de frio. E aí, entre setembro e outubro, os dias de calor começam a ser mais numerosos do que os dias de frio. Então, a gente já tem sinais, sim, que o inverno está querendo ir embora. Não os episódios de frio, mas o inverno como um todo, sim, parece já estar começando a perder força. Giovane, no fim de semana que passou, nós tivemos um calor recorde em algumas cidades. Em Cuiabá, a temperatura chegou a 40 graus, segundo o INMET. É normal para a região nessa época do ano, já que a gente está vivendo o inverno? É inverno, Reni, mas Cuiabá, como está bem no centro do continente, fica bem seca, né? E em agosto, o dia já começa a ficar um pouco mais longo. Só para a gente entender, o dia do ano em que a gente tem menos energia, menos calor do sol aqui no hemisfério sul, aqui na maior parte do Brasil, é o dia que começa o inverno, lá no final de junho. Então, ali é o dia que tem a menor duração. O sol faz o trajeto no céu mais rápido e com um ângulo também menor. A partir dali, os dias vão ficando cada dia um pouquinho mais longo, em média 1 minuto. No sudeste do Brasil. Então, a gente já está aí há quase 2 meses, né? Foi dia 20, 21 de junho, então essa semana já completa 2 meses que a gente passou esse dia mais curto, então o sol já começa a ficar um pouco mais quente. E onde está seco, toda essa energia que vem do sol se converte em temperatura. Quando tem água, parte da energia é usada para evaporar a água. Como não tem água, está seco, então toda a energia vira calor. Cuiabá, ali no centro-oeste, também em Goiás, Triângulo Mineiro, oeste e noroeste de São Paulo, são regiões em que as temperaturas mais altas do ano costumam acontecer justamente no final do inverno, entre o final do inverno e o começo da primavera, quando o sol já está mais quente, mas ainda está muito seco. Não começaram as chuvas que começam na primavera, lá em meados de outubro, novembro, né? Tanto que os recordes de temperatura, 45, 46 graus nessas regiões, a gente observou por volta do mês de outubro, em anos em que a estação chuvosa atrasa. Então, a gente tem que torcer que as chuvas cheguem na hora certa, não atrasem, para as temperaturas não subir demais, principalmente no interior do país. E tem preocupado muito, né, Giovane, nessas últimas semanas, além do frio, é o tempo seco, né? Vai ter essa virada agora, com as temperaturas aumentando bastante para a gente aqui na região sudeste, lembrando que São Paulo está em alerta, né? O índice de umidade do ar batendo aí 15%, 18%, realmente é muito seco. Vai permanecer assim mesmo com as temperaturas altas, agravar essa questão da umidade? Vai agravar, Eduardo, justamente. Temperatura mais alta, a umidade relativa fica mais baixa. Porque o ar ele tem uma capacidade de conter água, umidade, né? É água na forma de vapor, um gás. E essa quantidade de água que tem no ar, ela varia pouco ao longo do dia à noite. Varia mais quando chove, né? Que aí aumenta a umidade. Mas enquanto não chove, essa quantidade é baixa. E a umidade relativa do ar, ela é a diferença entre a temperatura de saturação do ar, temperatura em que ele não suportaria mais umidade, formaria nuvem, formaria gotículas, e a temperatura que está sendo registrada do ar. Quando essas duas temperaturas estão juntas, o ar está saturado. Forma nevoeiro, forma nuvem, umidade 100%. Quando a temperatura vai subindo, e essas duas temperaturas vão se distanciando, a umidade relativa vai diminuindo.
Então, como a quantidade de umidade no ar não varia muito, a não ser com chuva, como eu falei, quando a gente aumenta a temperatura, ela se afasta da temperatura de saturação. Então, nos períodos mais quentes, a gente tem umidades relativas mais baixas, que é justamente nos horários da tarde, né? Quando a temperatura é máxima, ali entre 2 e 4 da tarde, são os períodos com temperatura mais alta, portanto, são os períodos também com umidade relativa do ar mais baixa, são os horários que a gente tem que tomar mais cuidado. É isso aí, né? Até porque a gente fica aqui com a voz buscando um pouquinho, mas tossindo bastante, tendo que tomar bastante água, porque realmente fica difícil até para respirar. Giovanni, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Você, se eu não estou enganado, é do time do calor, né? Desculpa, Eduardo, não escutei. Você, se eu não estou enganado pelo que você falou aí, você é do time do calor, né? Gosta mais do calor do que do frio. Olha, eu gosto de frio, Eduardo, mas esse ano eu acho que passou um pouco da conta, né? Eu estava torcendo para diminuir esse frio, sei. Então é do meu time, então. Valeu, Giovanni, um abraço para você, uma Obrigada. ótima semana, viu? Valeu, gente, abração, até uma próxima.